O RTK é a sigla para Real Time Kinematic, que é o sistema de posicionamento cinemático em tempo real, tá? O RTK ele ampliou as possibilidades da tecnologia de navegação por satélites porque ele possibilitou reduzir o erro do GPS, né, para apenas alguns milímetros. Por meio do RTK, algumas aplicações de engenharia que exigiam precisão de coordenadas obtidas em tempo real, por exemplo, ele tornaram-se possível, dispensando a utilização do pós-processamento. E sem que seja necessário também a utilização de instrumentos ópticos. Então, lembra aí antigamente que você precisava fazer um levantamento topográfico de precisão, você tinha apenas a solução da estação total para utilizar. Não é que a estação total seja ruim, mas ela, comparado com o sistema de GPS, ela é muito mais trabalhosa, principalmente para você fazer um levantamento topográfico e depois fazer as representações gráficas desse levantamento topográfico no AutoCAD, né? Então você precisava fazer o lançamento dessas coordenadas, muitas vezes você, para fazer o levantamento com a altimetria também você sofria um pouco. Pois bem, veio o GPS geodésico, pós-processado, e já ajudou um pouco nesse segmento. Então você ia lá, fazia o seu levantamento topográfico utilizando o GPS, precisava trazer para o escritório, fazer o pós-processamento. Aqui no Brasil a gente precisa de 48 horas para fazer esse pós-processamento. E após realizar esse pós-processamento, nós conseguíamos essa precisão de milímetros. É claro que existia uma outra técnica também de pós-processamento, onde você deixava uma base, daí você corrigia essa base, enfim, era bem mais trabalhoso, não é? Com o surgimento do sistema RTK, esse tipo de levantamento, onde a gente precisava de precisão em tempo real, ou seja, na hora que o levantamento acontecesse, eu já precisava que aquela minha coordenada saísse apenas com milímetros de diferença, né? É daí que surge a grande inovação do sistema RTK em detrimento do sistema de pós-processamento. O sistema RTK, ele necessita de dois receptores GPS, né? Um receptor que vai ficar como a base e o outro receptor, na verdade esse receptor que vai ficar como base, ele é um receptor estático, e nós teremos um outro receptor que a gente costuma chamar de rover. Esse receptor é o receptor onde você vai coletar os pontos, né? Então como que funciona? Você precisa fazer o georreferenciamento da sua base. Naquela base, você transforma ela num ponto fixo, ou seja, você instala um dos receptores de GPS naquele ponto. Na hora que você estiver fazendo o ajuste do GPS, na hora que você estiver configurando o GPS, você vai colocar esse GPS como base, ou seja, como estático, e você vai lançar essas coordenadas desse GPS. Ou seja, a minha base ela precisa ser previamente georreferenciada. E aí sim, de forma obrigatória, você precisa utilizar um sistema de pós-processamento. Então você faz o georreferenciamento da base de forma antecipada. A partir do momento em que você conhece as coordenadas da sua base, você pode instalar um receptor GPS naquela base. Você insere essas coordenadas no seu receptor GPS durante as configurações. E a partir daí, você conecta esse GPS que está na base com uma coordenada absolutamente precisa e uma coordenada já previamente conhecida. Então você conecta esse GPS base com o rover através de um sistema de rádio. Então você vai ter o seu receptor GPS que vai estar recebendo os sinais de satélite, porém essa base ela já vai ter as coordenadas reais daquele ponto. Consequentemente, ela sabe qual é o erro aproximado que o satélite está dando naquele local. Daí você faz uma comunicação de rádio entre a base e o rover. O rover é o GPS que você vai sair coletando os pontos. Se for da agricultura de precisão, o rover é o GPS que vai no trator, por exemplo. Então, quando você conectar com o sistema de rádio esses dois GPS, a sua base ela vai ficar transmitindo em tempo real para o seu rover qual é a coordenada que ele precisa corrigir. Ou seja, qual é o eixo X e qual é a correção XYZ que o seu GPS rover precisa realizar naquele momento. Então, pessoal, como vocês podem ver na figura aí, então nós temos ali a nossa base, que ela é composta por um receptor GPS, ela tem um rádio
e ela precisa de uma antena também para poder fazer a distribuição desse sinal de rádio, tá? O GPS, os satélites no caso, ele envia sinal para o nosso receptor, o nosso receptor captura esse sinal, interpreta esse sinal, corrige o sinal através de um software que ele tem, a gente já inseriu as coordenadas previamente nele, e transmite essa correção com um rádio. Nós temos no outra ponta um sistema rover, que é o sistema que a gente vai se locomover. Então, no nosso sistema rover, nós precisamos também de um rádio receptor, nós precisamos de uma antena e nós precisamos também do nosso receptor GPS. Então, o nosso receptor GPS também vai receber sinal do satélite e o que vai corrigir esse sinal do satélite é a nossa base. Então, através de uma base fixa, conhecida, com alta precisão, nós conseguimos corrigir as nossas coordenadas ali em tempo real. Antigamente isso era feito também de uma forma semelhante. Porém, ao invés de eu conseguir fazer essa correção em tempo real, eu precisava pegar esses dois GPS que eu deixava, então o GPS base e o GPS rover, trazia para o meu computador e ao invés do rádio ficar fazendo isso de forma automática e em tempo real, eu fazia isso dentro de um software no meu computador. Então eu pegava a minha base, que tinha uma coordenada muito precisa, e corrigia ela com o meu rover. Ao contrário, corrigia meu rover com a minha base. Tá bom? Então, resumidamente, nós precisamos aqui no sistema RTK, a gente precisa de dois receptores, nós precisamos de um rádio e nós precisamos de antenas, tá? Ele é relativamente trabalhoso, é um equipamento que você precisa estacionar, você precisa montar o rádio, você precisa montar a antena do rádio, você vai precisar de uma bateria para essa antena de rádio, né? Principalmente se a gente estiver falando aí de agricultura de precisão. E aí nós temos o nosso rover. O nosso rover também é um sistema, tem o receptor, tem o rádio, então ele é um pouco desajeitado assim para a gente carregar eles, digamos assim. O ponto positivo do RTK é a sua precisão absoluta. Para levantamento altimétrico, para plano altimétrico, a gente está falando de milímetros de precisão.